Olá pessoal, sejam bem-vindos ao call de resultados das estratégias quantitativas da Rocktrade. Eu sou o Valdinei e para me acompanhar estou com o Fernando. Olá, Valdinei. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Eu acho que hoje é um bom momento para a gente comentar aí os desdobramentos dessas últimas semanas, né? Como que se performaram as estratégias com a saída do ministro Sérgio Moro, né? Do ex-ministro. Como que o mercado está reagindo e como que está posicionado as nossas estratégias nesse cenário de um pouco mais volatilidade, né? Que a gente está enfrentando aí. Como a gente pode ver aqui no gráfico do Ibovespa, nas últimas 2 semanas ele ficou numa região ali de congestão entre os 76.400 pontos e 81.660 pontos. Na sexta-feira passada, né, a gente teve ali um candle mais forte, que a volatilidade ocorreu, né, por causa da saída do ministro da Justiça, o Sérgio Moro, e a bolsa chegou a cair, né, quase 10%, foi bater ali nos 72 mil pontos, quase acionou mais um circuit break, lembrando aí os dias, né, que ocorreram em março. Depois dessa queda forte, o mercado recuperou, né, e aí chegou até ontem a superar ali uma região de resistência, trabalhando acima dos 81.600 pontos. Eu queria comentar um pouco sobre isso daí, Valdinei. Tem muita gente, né, nos treinamentos que a gente está fazendo para os produtos, eu tenho comentado isso. Tem muita gente que começa a operar na bolsa através das nossas indicações, através dos nossos produtos, né, de análise. É natural, quando você quer investir na bolsa, você vai olhar para que momento comprar e vender. É muito difícil, né? Você escolher ali no mar de ações as oportunidades de compra e venda e você utilize algum serviço de análise como o nosso para basear os seus investimentos em ações. E normalmente as pessoas estão ávidas por fazer operações, né? Agora muita gente está olhando para a bolsa como se a bolsa tivesse com desconto, o que pode ser. Mas nesse momento pós-Covid, né? Se você olhar no gráfico, inclusive, ver a volatilidade que a gente vem ressaltando, né? Ela está muito alta, né? Ela aumentou bastante. Se você pegar ali antes de fevereiro, mais ou menos, antes de janeiro, você vai ver que os candles, uma forma de ver a volatilidade é pelo tamanho dos candles. Os candles são candles pequenininhos, perto com os candles que a gente vê na queda, que são candles de queda bem, bem grandes, né? E depois, mesmo agora, a gente vê que o mercado está abrindo muito guepado para cima, às vezes para baixo, abre guepado para cima e fecha para baixo candles grandes, né? Então, é um momento, traduzindo assim, para quem está começando, e essa é uma preocupação muito grande nossa, sempre para quem está começando na bolsa, traduzindo para você, é um momento que o mercado está mais arisco. Então, hoje, como que estamos? Depois dessa queda que você vê ali no gráfico, né, de meados de fevereiro até finalzinho de março, o mercado ele ensaia uma alta. A gente não sabe se isso é uma tendência, uma nova tendência de alta, se isso vai ficar congestionado por um tempo, ou se é só um repique e vai voltar a cair. Uma das premissas nossas aqui na escola quantitativa, vamos dizer assim, né, da escola quantitativa, é que a gente não prevê o futuro. E então aqui você não tem a figura de um guru que vai ter os insights das melhores opções de investimento, que saca, que tem o momento de comprar a ação. Não tem isso, porque tem um imponderável, como a gente viu na última sexta, né? Por mais que o mercado esteja sinalizando e você faz as suas operações, de repente vem uma notícia, a saída de um ministro, alguma coisa, uma pandemia, e muda totalmente uma coisa que é imponderável, né? Então, eu queria destacar para que nesse momento, muitas vezes a gente quer fazer operações, mas os nossos produtos de trade, como o Ibov Machine, o Atlântico, o Índio, o dólar, eles vão segurar, é natural que eles segurem um pouco mesmo, para ter menos operações, porque eles levam os robôs, os algoritmos por detrás, que a gente testou e gastou bastante tempo testando e validando eles levam a volatilidade como um dos mecanismos de controle de risco. Tem outros, né? Então eles ficam monitorando, por exemplo, a quantidade de gaps, como que está o risco overnight, para que a gente possa diminuir sempre o risco das operações. Então isso reduz normalmente o número de operações, né? E eu acho que uma coisa bacana que
eu até vi um comentário, né, de uma pessoa, de um dos nossos clientes, que falou assim, olha, vocês encerraram uma operação, eu pensava que os trade systems fossem totalmente, não tivesse nada discricionário nas estratégias, né, e às vezes aparece algum comunicado ou outro de vocês recomendando mais cautela ou destacando aí o risco de mercado. Eu queria daí pontuar nessa questão, que é o seguinte, todas as nossas estratégias aqui, elas são o que a gente chama de mechanical trading, né? Elas são estratégias totalmente mecânicas, são algoritmos, são robôs que a gente desenvolve e tem diversos sistemas por detrás, fazendo diversos cálculos no dia a dia para tomada de decisão. Só para ficar claro, o que seria uma estratégia discricionária? Quando uma pessoa, um analista, por exemplo, o Valdinei, vai lá, analisa o mercado e toma uma decisão de saída ou de entrada e faz uma recomendação de compra e venda. Como eu falei, né, aqui é mais na linha do mechanical trading. Então, são robôs, são algoritmos, são diversos sistemas que fazem ali a mineração de vários dados da bolsa para a tomada de decisão. Justamente porque uma premissa nossa é tirar o fator emocional. Assim como as pessoas estão imersas a fatores emocionais gerados por notícia, por emoções do dia a dia, a gente também está. E daí eu queria deixar claro, então, que as nossas estratégias elas não são discricionárias. No entanto, quando tem alguma movimentação atípica de mercado, faz sentido a gente vir e comunicar isso para os nossos clientes. Por quê? Porque tem muita gente, o nosso público é muito heterogêneo. Tem aquela pessoa que tem um nível de consciência de mechanical trading, né, de trade systems mais desenvolvido, já está com a gente há algum tempo. Tem quem está começando. Então, quando a gente identifica alguma movimentação que aumenta o risco, sei lá, durante o final de semana, ou até mesmo o risco overnight, né, de um dia para o outro, é natural que venha eu, o Burato, ou você, o Silvano, a gente venha colocar isso para as pessoas, falar, olha, está acontecendo isso, e talvez você que tem um pouquinho menos de... tem mais aversão ao risco, seja o caso de encerrar suas operações, ficar de fora, enfim. Eu acho que faz parte do nosso dever, né, com essas pessoas, com os nossos clientes, informar o que está acontecendo. Que foi o caso, por exemplo, da sexta-feira, né? O mercado estava praticamente batendo circuit break de novo, e a gente vai comentar daqui a pouquinho de cada estratégia em específico, né? E quando os nossos algoritmos começaram a sinalizar um risco maior do que o esperado para o trade, a gente encerra a operação porque justamente para evitar que as pessoas se machuquem, vamos dizer assim. Sim, sim, eu acho que o dia lá que o ministro saiu, né, você teve uma volatilidade tão grande como ocorreu lá no mês de março. Então, nada mais importante do que a gente poder avisar, né, os clientes e alertar como está a situação naquele momento. Né? Sim, sim. É claro, sim, que todas as estratégias têm os seus mecanismos de proteção, né? Tem os stops, é importante que você siga o controle de risco e o mecanismo de proteção de cada estratégia, porque quando acontece esse imponderável, a gente vai ver os reflexos disso em trades que a gente vai errar naturalmente, são pequenos, eles não jogam a gente para fora do jogo, né? Então, eu acho que isso é interessante que quem está nos acompanhando, né, quem está seguindo os nossos relatórios, tenha essa noção, que a gente... quando começa a acontecer alguma movimentação um pouquinho diferente, um pouquinho atípica no mercado, existe uma demanda que vem pelos canais de suporte, tem muita gente perguntando o que fazer, então é natural que a gente se aproxime de vocês e fale alguma coisa. Olha, está acontecendo determinada coisa que pode impactar isso, que pode trazer um risco maior nesse momento, pode trazer mais volatilidade ainda. E sempre nos calls de resultados, e a gente está intensificando esse movimento agora com mais treinamentos, mais vídeos, né? A gente tem tentado trazer esses pontos de cultura da filosofia do trading quantitativo, né? Que para sempre reforçar que a gente está tentando tirar o emocional, que a gente não faz futurologia, a gente não tem aqui trabalha com gurus, com achismo. Então, o que vai acontecer, até como eu disse no vídeo de sexta, o que vai acontecer a gente não sabe. A gente reage muito para o que está acontecendo, né? Então, eu acho que é legal pontuar isso, porque isso faz parte do cenário que em todas as estratégias estão envolvidas. Então, isso vai se refletir diferente em cada estratégia. No Atlântico, a gente vai
falar um pouquinho como que isso se reflete no índice, no dólar. Cada estratégia, mas todas elas estão dentro desse cenário de maior volatilidade, que o mercado está mais a risco, que a gente veio de uma queda muito forte, né? E de conjuntura que movimenta a bolsa, né? Bom, agora a gente vai ver então o método Atlântico. Então a gente vai começar pelo gráfico aqui de dispersão dos trades em aberto do Atlântico, considerando aí o fechamento em 29 de abril. No eixo vertical a gente vê a rentabilidade em porcentagem e no eixo horizontal o tempo posicionado em dias. A gente pode ver que as bolinhas azuis representam os trades positivos e as bolinhas vermelhas os trades negativos. Legal, Valdinei, eu queria comentar aí, bom, a gente vinha de um período de bull market forte, e a gente, quando mostrava esse gráfico do Atlântico, é bem legal de notar isso, né? Para quem já está com a gente há mais tempo, via um monte de bolinhas, né? Tinham muitos trades, os trades negativos, o Atlântico sempre fleta ali, né? Ele elimina ali bem perto do 1% de prejuízo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do trade, né? Mas é bem... no capital, né? o impacto no capital é bem perto ali de 1%, e os trades positivos são essas bolinhas que vão mais para cima, né? Que são os trades que o Atlântico, naquela filosofia de seguidor de tendência, ele planta a sementinha e depois ele deixa os lucros crescerem, né? Então, quando a gente olhava para esse gráfico antes dessas quedas, da queda do Covid-19, tinha muitos trades positivos. Depois, com a queda, o Atlântico encerrou todas essas operações, todos os trades. Então ficou limpo esse gráfico. Tanto é que não tinha trade nenhum mais aberto. Como que a pessoa que está seguindo o Atlântico tem que encarar isso? Bom, provavelmente você passou pelo treinamento lá do Training Falling Quantitativo, né, que explica um pouquinho da filosofia por detrás da estratégia do Atlântico, que é um seguidor de tendência. Então, o Atlântico ele vai operar como? Ele vai procurar os momentos de tendência de alta. Quando a bolsa cai, é natural que ele fique de fora, que ele não dê operações. E é sempre importante lembrar isso. Ficar de fora também é operar. Porque se você sabe quando fica de fora no momento certo, é uma informação muito importante, né? Reforço de novo, às vezes no ímpeto, né, na vontade de fazer operações, a gente faz operações erradas, né? E é aí que se difere muitas vezes do profissional do amador. O amador vai querer ali buscar os trades, vai querer fazer alguma coisa no momento que não tinha que fazer nada mesmo, né? Então, o Atlântico ele vai sinalizar justamente isso para você, quando ficar de fora e quando fazer as operações. Então, começou a cair, o Atlântico foi ceifando e cerrou todas as operações. Eu costumo dizer que é como se fosse uma plantação, né? Vamos imaginar uma plantação de café. Então, o Atlântico, ele não sabe para onde vai. Então, ele não sabe em que momento aquelas sementinhas que ele está plantando, que é cada trade, vai florescer. Nesse momento que é de queda, foi como se a gente tivesse preparado o terreno de novo. O café já deu o café que tinha dado, a gente colheu muitos frutos, mas o pé ficou velho, a gente foi lá e preparou o terreno para plantar de novo. E agora a gente começa a ver que ele já está começando a plantar de novo algumas sementinhas. Alguns desses trades, né, não vai vingar, vai morrer, é normal. Então tem uma taxa de trades que vão dar errado. Importante que isso fique dentro do controle de risco. Então, quando a gente olha para esse gráfico, a gente já vê que algumas desses trades começam a florescer. Se o mercado... Então, quer dizer, o Atlântico agora ele já está plantando de novo. A gente vai colher os frutos disso se o mercado enviesar para uma tendência de alta, a gente vai colher esses frutos daqui a algum tempo. Os trades que forem dando errado, ele vai ceifar. Então, para você que está chegando agora no Atlântico, eu estou reforçando isso, né? É sempre legal você ver entender a filosofia por detrás de cada estratégia. O Atlântico é um seguidor de tendência. Então, se o mercado consolidar uma nova tendência, ele já está plantando as operações dentro da mecânica dele de controle de risco. Se o mercado mudar, a gente não sabe o que vai acontecer, os reflexos que vão acontecer na economia vai levar a bolsa ainda mais para baixo, isso daqui é só um repique. O Atlântico vai encerrar dentro do controle de risco essas operações. Alguns desses trades, o stop já passou do risco zero, como a gente vai ver. Já tem trade liberando o risco, quer dizer, a gente já não está correndo mais risco de perder dinheiro naquelas operações. E aí a gente vai seguindo a metodologia sem colocar o nosso emocional, que é um dos grandes méritos, né, de uma abordagem quantitativa. Bom, então a gente vai dar uma olhada, como você comentou, Fernando, nas estatísticas aí da semana do dia 24 ao dia 30 de abril. A gente teve 5
operações abertas, 4 trades encerrados, foi alguns daqueles casos que você comentou aí que o Atlântico vai cortar para reduzir a perda o mínimo possível. A gente também teve 4 operações com risco liberado, são aquelas operações, como você falou, ali que a gente não tem mais risco de perder, e aí o Atlântico vai liberar para você entrar em novas operações. Na estatística geral, a gente não teve grandes alterações, apenas ali a média dos retornos positivos, que ficou em 29,4%. O restante dos números se manteve estável, assim como semana passada. A gente também traz para vocês alguns destaques. Aí teve trades encerrados, que foi ali que ocorreu no dia em que o ministro da Justiça saiu do governo. Teve um trade em Lynx, que teve impacto ali no capital de apenas menos 0,95%, que o Atlântico cortou esse trade. E também outro trade em Copasa, com impacto no capital de apenas menos 0,99%. Além disso, a gente também está trazendo aqui 2 destaques de trades com risco liberado. O primeiro deles em BIF, que o ativo aí já alcançou uma variação positiva de 22% e já liberou risco nele. O impacto no capital atualmente está em 1,21%. Outro exemplo é em Home, a gente teve uma variação no ativo aí de mais 16% e impacto no capital de 1,23%. Lembrando aí que esses trades que o Atlântico teve risco liberado, ele continua posicionado nessas operações, esperando que tenha aí lucros maiores ainda. É bom reforçar isso. O trade no risco liberado não é para a pessoa começar o trade agora e não é para encerrar também. Ele só está sinalizando para você que, olha, aqui a gente já atingiu o break-even da operação, né? Se a gente for estopado nessa operação, a gente não vai perder dinheiro ali. E isso libera calor, né? Libera mais um pedacinho de risco para você alocar em outras operações. Então é assim que o Atlântico vai fazendo. Ele fatia o seu risco, você vai colocando ali até... O ideal é que você trabalhe ali com 100 graus, né, reforçando ali do operacional do Atlântico. Então, conforme vai abrindo novas operações, você vai alocando risco em cada uma dessas operações e ele limita isso. Para quê? Se acontecer uma queda, você não perca muito de uma única vez, né, que daí seria um impacto muito grande no seu capital. Por isso que tem uma diferença da variação no ativo e a variação que isso causa no seu capital, porque você não está alocando o seu capital todo em cada operação, que é um erro muito comum de iniciante em bolsa, né? A gente tem um tempo já, ministramos cursos e tudo mais, então esses momentos em que a bolsa começa a veicular muita notícia, que a bolsa tem muitas ações baratas e tal, às vezes a gente vê muitas histórias tristes de pessoas que veem alguma notícia de algum guru, de alguma ação específica, pega aquela poupança, aquele dinheiro que a pessoa tem, vai lá e coloca tudo numa única ação e acreditando que aquilo não tem como isso dar errado. Então eu sempre reforço isso. Utilizar os mecanismos de controle de risco de cada estratégia é muito importante, né? Para você não eventualmente se ver numa situação que você perca muito do seu capital numa única operação, seguindo a dica de alguém, desse ou daquele. Bom, agora a gente vai ver a carteira Rocket 5. Considerando o fechamento do dia 29 de abril, a carteira Rocket 5 estava aí alcançando quase 15% de valorização no mês de abril. Em 12 meses ela tem 6,5% positivo e desde o início da estratégia quase 94% de valorização. Lembrando que na segunda-feira, aí, no primeiro dia útil de maio, a gente vai ter a atualização da carteira Rocket 5. Então o algoritmo aí da Rocket 5 vai verificar os ativos, se vai ficar algum ativo desse mês ou se vai trocar os ativos da carteira. Então você que é assinante aí ficar bastante atento, que a gente vai publicar lá na área de membros um novo relatório. Eu queria reforçar aqui que houve um ciclo de melhoria, né, na Rocket 5, a gente implementou ali agora os stops. Então foi mandado, você deve ter visto, um vídeo em que eu estou explicando o racional, inclusive, desses ciclos de melhorias. Eu acho que legal destacar o seguinte: o mercado ele é dinâmico. Então, uma estratégia quando a gente faz ela não é feita, está acabada e pronta, e por isso que existe a empresa aqui com um departamento de pesquisa e a gente está sempre adequando, né, os nossos algoritmos, fazendo ciclos de melhorias, enfim.
No caso específico da Rocket 5, a gente trouxe os stops, e esses stops tem uma questão operacional que toda vez que a gente tem o relatório na quarta-feira, esses valores de stop loss, eles podem ser alterados. Então, por exemplo, agora a gente vai estar praticamente encerrando a carteira, né? Mas os valores de stop loss já estão, acho que dos 5 papéis da carteira, 4 deles já estão acima do preço de entrada. Então a gente já estaria em condição de break-even nesses 4 papéis, né? Então é importante destacar isso para você ficar atento. Mesmo que não teve alteração na carteira, eventualmente pode ter alteração no relatório, no stop, subindo o stop, né? Aí você tem que ir lá e editar aquela ordem de stop que está na corretora para colocar um stop um pouquinho mais para cima. Então fica atento com esse operacional. E se você não viu o vídeo em que a gente está explicando do racional, né, desse ciclo de melhorias, pode pedir para o suporte, entrar no nosso chat e pede, porque eu acho que vale a pena você ver e entender. É sempre importante entender o racional por detrás de cada estratégia. Isso é uma das coisas que está sendo bem legal, a gente plugar em cada um desses produtos esses treinamentos, né? Antes o onboarding era um onboarding mais prático, né? Mas agora a gente está plugando esses treinamentos que mostram o racional da estratégia, o operacional da estratégia e, por exemplo, no caso de mini índice e mini dólar, a gente vai também explicar um pouquinho o conceitual, né? Porque a gente percebe que muita gente tem dificuldade de entender o que é contrato futuro, como que funciona, por que é diferente, né? Então, sempre que for necessário, a gente está acoplando esses treinamentos para que fique melhor a experiência de utilização das estratégias pelos clientes, né? Bom, agora a gente vai ver o INDI. Vendo o gráfico do INDI, a gente pode ver que no mês de abril está tendo aí um resultado de menos 4,5%. Em 12 meses, a estratégia tem um acúmulo aí positivo de 31% e desde o início quase 78%. Lembrando que nessa semana a gente teve um trade encerrado lá no dia que teve a saída do ministro da Justiça e devido a essa volatilidade, esse trade atingiu o stop durante o dia. Inclusive a gente teve aí uma notificação que foi enviada para os clientes para encerrar essa operação, né, Fernando? Eu acho que é importante assim ressaltar que o IND ele trabalha com um stop de fechamento, né? Então normalmente a gente estopa e notifica e sai na abertura do dia seguinte. Quando a gente percebe que os algoritmos estão sinalizando o risco, ou como eu disse, né, de overnight ou de um fim de semana muito alto, a gente estava atingindo o nível de circuit break na sexta, o stop já estava sendo acionado e não fazia sentido manter essa posição na segunda-feira, pelo final de semana, e sempre tendo essa preocupação, né, das pessoas que estão chegando não se machucarem. E uma outra coisa que eu queria destacar, né, a gente vai fechar então abril menos 4,53 no IND, né, muito influenciado por esse último trade. A gente fez 2 operações, né, nesse mês. Essa última na sexta-feira foi encerrada no negativo. Mas é legal ver a sequência de meses que a gente vinha vindo, né? Então a gente teve março, fevereiro, janeiro, dezembro, novembro, outubro. Desde outubro, a estratégia do IND vinha com meses positivos. Então é natural que alguns meses vão ser negativos. Esses sistemas, tanto o do IND quanto do dólar, eles não são sistemas de alta frequência, não são sistemas que operam bastante, são sistemas que fazem poucas operações, mas o importante é o quanto isso rentabiliza o nosso capital. Então, nos últimos 12 meses, um resultado de 31,09% no IND é um resultado muito satisfatório. Então, dentro da normalidade, algumas operações vão dar errado mesmo. O próximo trade, como um ditado aqui do quantitativo, é apenas mais um. Algum desses trades vão errar, mas o IND segue tendo uma alta taxa de acerto ainda assim. Bom, agora a gente vai ver a tática do dólar. Vendo aqui o gráfico do dólar, a gente pode notar que no mês de abril a estratégia está fechando aí com um resultado de 3,08%. Em 12 meses, a estratégia tem 32% de valorização, aí bem próximo do que o IND tem também. E desde o início, 63,54% positivo. A gente vem desde dezembro com resultados positivos. Lá nesse mês de dezembro teve 0,71%, em janeiro, agora de 2020, 1,7%, em fevereiro, mais de 4%, e em março, 9,23%. A gente também gostaria de reforçar
que na tática do dólar e também no índice, nas próximas semanas, a gente vai estar disponibilizando treinamentos aí que vão mostrar como as estratégias funcionam, né, para a gente entender aí o racional, aí também como funcionam os contratos futuros. Bom, pessoal, agora a gente vai ver o Ibov Machine. No mês de abril, aí, a estratégia Ibov Machine está com resultado de menos 3,95%. Lembrando que na sexta-feira, né, a gente teve um trade bastante impactado pela notícia lá da saída do ministro da Justiça do governo. Esse trade tinha sido aberto na quinta-feira, estava ali já com os stops posicionados, né, o mercado estava indicando que ia ter um movimento mais para positivo, mas aí veio essa notícia aí que mudou totalmente o rumo do trade e acabou acionando stop lá que já estava posicionado na operação. Bom, mas lembrando também que a estratégia aí em 12 meses, né, ela tem um resultado acumulado de 20% de valorização e desde o início dela de 69% positivo. Eu destacar mais um ponto aí, né, que em abril a gente teve 3 operações do Ibov Machine, né? Uma foi positiva, 2 foram negativas, né? E para quem está começando, a gente até se você ainda não viu o racional da estratégia que a gente gravou, que a gente fala um pouquinho dos números e tal, eu acho que é importante que você veja para que você se sinta mais confortável em utilizar o método no dia a dia. Uma das grandes vantagens de ter um método devidamente testado, validado, e que você confie nele, entenda o racional dele, é que ele traz consistência, né? E nesse ponto, eu acho que é legal mostrar que ele é um sistema que tem em torno de 62% de taxa de acerto. E aqui eu queria me alongar um pouquinho, porque para quem está chegando, quando a gente fala esses números, eu acho que vale a pena esmiuçar um pouquinho mais isso. O que é 62% de taxa de acerto? Se você pegar e olhar assim, para cada 10 trades que eu fizer, em torno de 6 deles eu vou acertar, 4 eu vou errar. Mas isso não quer dizer, tem que tomar muito cuidado com as estatísticas, não quer dizer que os próximos 10 trades sempre você vai acertar 6 e vai errar 4. Isso daí é uma estatística, é uma média. É lógico que a quantidade de trades consecutivos negativos não é tão grande, porque senão o nosso drawdown, né, o nosso máximo de perda na estratégia seria muito alto. O que você, na hora que confere na lâmina da estratégia, vê que não é verdade, que o máximo drawdown é pequeno. Então, mas é natural que tenha trades consecutivos negativos em alguns momentos, isso faz parte, tá? A estratégia está dentro da sua normalidade, né? É importante que quando você olha para operações assim com trade systems, que você dê um passo atrás e olhe isso num prazo um pouco maior. É no longo de várias estratégias que as estatísticas vão se confirmando. Uma amostra muito pequena pode enviesar você a tirar conclusões erradas, que é uma coisa que acontece normalmente no mercado, né? A pessoa, quando ela vai investir, por exemplo, numa carteira, ela olha o último mês de operação ou os últimos 2 meses para ver se aquilo teve resultado bom ou não. E isso não quer dizer muita coisa, né? Então, quando você olha para as últimas operações, isso não quer dizer também muitas coisas. Por isso que a gente faz muitos testes. Então, essa estratégia ela tem uma taxa de acerto maior do que um seguidor de tendência. Um seguidor de tendência ele tem normalmente em torno de 30% a 35% de taxa de acerto. Essa estratégia tem 62%. Então a gente já sabe que ali, vamos falar, 4 em 10 a gente vai errar, mas não necessariamente, acertei 6, agora eu vou errar 4. A estatística não nos informa essa sequência de operações. Então, abril, estamos encerrando aí com 3 operações, está um pouquinho negativo, mas está dentro do limite de controle de risco, é importante destacar isso. A estratégia ela tem um mecanismo de proteção de capital, é importante seguir a calculadora lá para alocar a quantidade de capital e colocar os stops lá nos níveis pré-determinados, né? Que isso protege você e vai fazer que, ao longo do tempo, esse método se mostra consistente, né? Eu acho que esse é o grande efeito aí do quantitativo que a gente tem que sempre reforçar nos calls aqui para quem está chegando entender como é que funciona essa filosofia, que é bem diferente de outras casas de análise. Outras casas de análise é muito mais às vezes olha ou para o fundamento, ou para padrões gráficos, ou para o feeling de um guru. E a gente aqui trabalha muito mais com números.
E tem que tomar cuidado de olhar para os números, que tem uma máxima que diz assim, que os números devidamente torturados confessam qualquer coisa, né? Então a gente toma muito cuidado de tentar transparecer de uma forma simples um processo que na verdade é muito sofisticado, que acontece aqui dentro, né? Então eu acho que essa que é a mensagem. O Evolve Machine segue sendo uma estratégia com os mesmos parâmetros do apresentado, e vamos ver agora em maio como que ele vai se performar, né? Muito bom. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Gostaria de desejar aí um bom feriado para todos. Amanhã é feriado, né? E a gente volta aí lembrando com a carteira Rocket 5 na segunda-feira, um novo relatório. Tá, legal, pessoal. Foi um prazer aqui estar com vocês nesse call de resultados, e a gente se vê na próxima vez. Até mais. Tchau, tchau. Fala pessoal, Fernando, voltei aqui só para pedir para você curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos, clicar lá no sininho para você receber sempre as notificações quando tem vídeo novo de call. E deixe também seus comentários. Eu acho que isso é uma coisa legal de você sempre comentar e dar feedbacks para a gente das dúvidas que vocês têm, das dificuldades que vocês têm, porque isso alimenta muito o nosso processo de desenvolvimento aqui, e a gente está todo dia trabalhando para melhorar os nossos produtos, né, para levar mais informações aí até vocês de uma forma mais assertiva, treinamentos, enfim. Acho que é legal sempre, a gente está sempre olhando ali para os comentários, né, com todo o cuidado. Então, por favor, deixe seus comentários, que isso ajuda bastante a gente no nosso trabalho aqui. Até mais.